Você sabia que o mundo quase já acabou no século passado? É isso mesmo. Quase que você não estaria mais aqui, nem em lugar nenhum. Quase, por pouco. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Se você quiser saber tudo sobre crise dos mísseis, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes você já sabe, né? O que a gente sempre faz? Produção, já embrasa naquela vinhetona, produção. Fala minha galera, essa é essa história, professor Pedro Riccioli com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E ó, se você quiser saber tudo sobre esse vídeo, fica comigo até o final. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando os vídeos novos como esse vão estar entrando pra você. Curte esse vídeo que também não vai te custar absolutamente nada, beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui, maravilhoso que eu preparei pra você, eu nem sei se eu tô aqui agora, hein? Nem sei se eu desço com música, que esse momento é muito tenso. É muito tenso. Mas, como a gente tá vivo, então vamos comemorar a vida. Vambora, produção. Solta, produção. Com a firmeza e os lampejos do farol, os recifes lá de cima me avisam os perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema. Galera, falando sobre a crise dos mísseis, quando ocorreu essa crise? Essa crise ela vai ocorrer ali, basicamente no ano de 1962, do dia 16 ao dia 28 de outubro de 1962. Beleza? Então, vai ser um maior período de tensão ali, esse período ali do dia 16 ao dia 28 de outubro de 1962. Beleza. Então, o que foi? Foi o período de maior tensão da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Já vínhamos ali de uma fase de coexistência pacífica, vídeo que nós falamos já sobre isso aqui, então, né, tem até na descrição do vídeo, é o nosso último vídeo antes desse, mas tem na descrição do vídeo aqui, vídeo sobre coexistência pacífica. Estávamos numa fase ali de Guerra Fria de coexistência pacífica, que os dois países estavam tentando ali se ajustar internamente, mas algumas coisas vão ocorrer no meio do caminho. E uma dessas coisas é a Revolução Cubana. Cuba, a ilha de Cuba, que fica ao lado ali dos Estados Unidos, era uma região que basicamente era uma extensão dos Estados Unidos, servia aos interesses norte-americanos. O presidente Fulgêncio Batista, ele basicamente governava para os interesses norte-americanos. E a gente vai ter em 1959 uma revolução cubana liderada ali por grande parte da população e com duas figuras importantes: Fidel Castro e Che Guevara. São figuras muito conhecidas, né, por conta de todo esse processo da Revolução Cubana. E uma coisa que muita gente não sabe é que a Revolução Cubana ela não é de caráter socialista e muito menos comunista. Tanto Fidel como Che Guevara, eles eram nacionalistas. Tanto é que eles vão nacionalizar diversas empresas estrangeiras no território de Cuba. E isso começa a incomodar os Estados Unidos. Por quê? Porque eles quebram e eles, né, saem ali da zona de interesse, né, e da zona de controle dos Estados Unidos. E por conta disso, o presidente John Kennedy, ele vai organizar ali, vai, né, liderar como presidente da época, junto com a CIA, uma invasão à região de Cuba. Eles tinham inicialmente uma invasão, um objetivo de invadir uma outra região de Cuba, só que acabam mudando para fazer a invasão ali na chamada Baía dos Porcos, né, na região de Cuba. Essa invasão, ela vai ser mal sucedida porque tanto Fidel como Che Guevara já sabiam que ele invadiria naquela região. Os soldados que invadiriam ali vão ser abatidos e eles não vão ter um sucesso com relação a isso. Só que isso liga um alerta amarelo, quase que vermelho, para Cuba, falando assim: olha, os Estados Unidos não estão ao nosso lado, obviamente, e por conta disso a gente precisa se amparar, se escorar em alguém. E quem é que eles vão se escorar num contexto de Guerra Fria? Na União Soviética. Então a gente passa a ter ali uma aliança de Cuba com a União Soviética por conta disso. Só que essa aliança, ela é muito mais benéfica para Cuba no sentido de ter proteção, mas é também benéfica para a União Soviética, porque é a primeira vez que a União Soviética ela passa a ter influência sobre as regiões do Ocidente. A gente tem os Estados Unidos ali próximo à União Soviética, com países como Turquia e Itália com mísseis instalados, mas os mísseis ali soviéticos nunca chegariam nos Estados Unidos se fosse necessário em algum momento.
E por conta disso, a União Soviética, com toda a má intenção do mundo, e aí a gente não pode, né, descartar isso, né, interessada em se aproximar de Cuba por conta dos Estados Unidos, eles vão instalar mísseis na região de Cuba. Quem governava ali naquele momento era o Nikita Khrushchev, que isso contraria inclusive a sua política de coexistência pacífica. Mas ele vai dar uma cagada para isso e vai seguir com seus planos ali para instalar esses mísseis na região de Cuba. Cara, são 40 mil navios, é gente pra caramba, é uma missão ultra secreta, a missão é tão secreta que inclusive os tripulantes não tinham ideia de onde eles estavam indo. Eles só vão saber no meio da viagem. E aí vão chegar vários navios, milhares de navios ali na região, na ilha de Cuba, e isso causa um estranhamento, porque os aviões norte-americanos já enxergam ali os navios chegando e falam assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Só que ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, o que era aquela coisa ali. Inclusive eles já nem queriam se destacar como soviéticos. Eles vão ser proibidos, inclusive, de falar russo ali na região, enfim. Mas é muito difícil de você disfarçar, até porque muitas casas vão ser destruídas para fazer ali de passagem, para passar os mísseis, enfim, aquela coisa toda. A União Soviética vai instalar mísseis em Cuba e isso vai ser muito camuflado por um tempo, até que um avião norte-americano consegue capturar algumas fotos e aí essas fotos vão ser estudadas pela NASA, pela CIA e tudo mais e vão detectar que de fato haviam instalados mísseis em Cuba. Então isso é um problema, porque é a primeira vez em que os Estados Unidos se vê de fato ameaçado com a ameaça direta. Os mísseis instalados em Cuba de médio alcance, eles alcançariam em 15 minutos a região de Washington, e isso é um grande problema. Isso vai aumentar as tensões e a gente tem um desfecho que é quase problemático. É quase problemático, gente. É quase problemático. Muito se discutia sobre o que fazer, né? O Kennedy, inclusive, ele vai à televisão para falar para a população sobre esses mísseis. Enfim, tem um clima de tensão muito grande. Alguns defendiam que tinham que bombardear Cuba diretamente, mas isso já desencadearia uma guerra direta. Alguns acreditavam no acordo. Enfim, muito se discutia, muito se falava. Na ONU vão debater sobre isso. O diplomata ali da União Soviética, o diplomata russo, né? Ele vai discutir com o diplomata dos Estados Unidos, vão debater, o diplomata dos Estados Unidos vai mostrar as fotos, né? O irmão do Kennedy, ele vai tentar se envolver no conflito, né? Vai ligar ali para líderes da União Soviética, enfim, é um alvoroço, tem muita gente envolvida nesse problema, não é uma coisa tão simples como parece. De fato, é a primeira vez em que o mundo quase acabou por conta de uma guerra nuclear, e isso é verdade, tá? O mundo viveu sob uma grande ameaça, porque o Kennedy, inclusive, troca algumas ligações com o Khrushchev, com o Nikita Khrushchev, e as ligações elas não são bem resolvidas. É uma situação tensa, uma situação de muita agonia, que o mundo de fato poderia acabar assim, tá, gente? Poderia acabar assim se os dois se atacassem frontalmente. E aí existiu uma insatisfação da União Soviética com os mísseis dos Estados Unidos na região da Turquia e na região da Itália, só que se a gente puder nomear assim, desses 12 dias aí, qual foi o dia mais tenso, mais brabo? É o dia de 27 de outubro de 1962. É a maior tensão de todas. Por quê? Um avião dos Estados Unidos estava sobrevoando a região, ele vai ser abatido por um míssil soviético, inclusive meu Deus, fugiu a palavra, o piloto do avião ele vai morrer, né? Ele não vai sobreviver. Quando ele é batido, um destroyer norte-americano vai atacar um submarino da União Soviética. E quando ele ataca esse submarino, o submarino estava imerso, o objetivo era fazer com que o submarino subisse. Eles não sabiam que dentro do submarino tinha uma arma, era um submarino com torpedos nucleares. E aí algumas pessoas dentro do submarino começam a discutir, caraca, o que a gente ia fazer, e papapá, e lalala, e bbb. E aí alguns comandantes acreditavam que a guerra tinha de fato começado. E aí eles apertariam o botão do torpedo nuclear para enviar ali para os Estados Unidos. Olha só que tenso. Um dos comandantes, um tal de Vasily Arkhipov, ele vai falar o seguinte, olha, vamos ver de fato se é verdade, né, se a guerra começou, vamos, primeiro, calma, gente, calma, não pode ser, senão a gente vai acabar com o mundo, gente, que isso, que loucura, calma, imagina o Vasily dentro do submarino, calma, que isso, calma. E aí ele vai pedir calma, né, pra resolver a situação. Cara, esse momento é tão tenso que
O próprio Fidel, primeiro, fica com medo, né? O Fidel, inclusive, Fidel Castro, ele só descobre pelos jornais que vão desativar os mísseis, ele não sabe diretamente pela União Soviética. Existia um relógio, né? Existe, no caso, o relógio do juízo final, e esse relógio do juízo final, com mais perto da meia-noite, mais perto do fim do mundo estava. E aí, naquele momento, ele fica 1 minuto para meia-noite, uma loucura completa, e isso vai causar uma tensão absurda. Mas, como tudo na vida tem que ser resolvido, isso vai ser resolvido por meio da diplomacia. Acho que é o melhor caminho. A diplomacia ela vai resolver o conflito e eles chegam ao resultado final do Khrushchev prometer desativar os mísseis, tirar os mísseis ali de Cuba, caso os Estados Unidos prometessem não invadir a União Soviética, ou não invadir a região de Cuba e também desativar os mísseis que possuíam na Itália e na Turquia. Graças a Deus, 28 de outubro, conflito resolvido, fim da crise dos mísseis. Estamos vivos até hoje, obrigado, meu Deus! Sim, melhor do mundo. Olha só, oh meu Deus, ele inclusive está aposentado. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas pediu aposentadoria. Mas obrigado, meu Deus, sabe o que eu tô falando? Não. Sim, melhor do mundo. Vambora, galera, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos pra cima, vem produção, vem produção.